aulas, justamente para melhorar a qualidade do ensino aí para vocês. E bom, pessoal, hoje vamos iniciar um conteúdo novo, né? Deixa eu botar aqui, procurar pasta segundo ano. Pronto. Vou tirar a foto de cabeça para baixo, mas é o capítulo 4. De qualquer forma vai ficar todo. Mas é o capítulo 4, pessoal, do livro de vocês. Deixa eu só dar uma olhada na página. Página 75. A gente vai estudar a ordem internacional. Esse conteúdo, pessoal, de ordem internacional, ordem geopolítica, na verdade, dentro da geografia, ela leva o nome de ordem, nem de ordem, leva o nome de, genericamente, é geopolítica. E aí, o que é que a gente vai estudar nessa geopolítica? Geopolítica, pessoal, geografia, né, vem do planeta Terra, Terra, e política é a política mesmo, as relações, como a gente conhece no nosso cotidiano de política. Só que vai ser essas negociações vão ser tratados no âmbito dos países, dos estados, né? Quando eu falo estado, estado-nação, os países, tipo Estados Unidos, Brasil, Cuba, China, Índia, Singapura, Japão. Então, imaginem o mundo como se fosse um tabuleiro de xadrez. E nesse tabuleiro de xadrez, cada peça daquela ali vai ser um país e tudo, o nosso planeta é um jogo. Parece meio bizarro a gente falar isso, mas quando a gente começa a estudar a geopolítica, a gente percebe que é bem isso. E aí a gente vai estudar essa ordem geopolítica em que contexto? Essa ordem internacional a gente vai estudar e tem a ordem geopolítica, já na página seguinte. Tem que vocês colocar na 77, se não me engano. Tem ordem geopolítica. Como vai ser essa ordem geopolítica? Pessoal, a gente vai estudar no contexto da Guerra Fria. Professor, quando foi que aconteceu essa Guerra Fria? Foi logo após a Segunda Guerra Mundial. O que é que aconteceu? Na Segunda Guerra Mundial nós tínhamos o conflito ali de um grupo de países, né? Era dividido em dois grupos. Vocês vão ver isso mais precisamente na história, né? De forma mais aprofundada. Mas aí a gente tinha quem? Do mesmo lado, nós tínhamos os Estados Unidos e União Soviética, também chamada de URSS. O que era isso? União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Esses dois países, pessoal, não era só isso. Desse lado também tinha a França, tinha o Reino Unido, só que a França já estava, antes mesmo da Segunda Guerra Mundial, já passando por uma série de crises. O Reino Unido foi bombardeado no período da Segunda Guerra Mundial. Se um país foi bombardeado, a gente já tem uma certa dimensão de como esse país vai estar, né? E aí a gente vai ter os Estados Unidos, que entrou um pouco depois nesse conflito, então ele estava melhor preparado, entendeu? A indústria, ele não foi tão afetado, não foi bombardeado, exceto na questão do Pearl Harbor, mas fora isso, comparado a esses outros países que estavam em conflito, os Estados Unidos não foi tão avariado como esses outros países. E isso deu um fôlego para ele, para investir na sua questão industrial e, enfim, economicamente ele estava melhor, estruturalmente também melhor, porque ele entrou mais tarde no conflito. E a gente tem a União Soviética, que foi decisiva a sua participação na Segunda Guerra Mundial, porque assim como Hitler, assim como Napoleão, Adolf Hitler subestimou o pessoal chama, né, os professores estudiosos do inverno russo, né, o termo, quando se fala desse assunto bem popular, o inverno russo, igual Napoleão, invadiu a União Soviética, só que não contava com seu inverno, com sua extensão territorial e com todas as surpresas, no caso, envenenava os lagos, a alimentação, os russos, né, para dificultar o avanço dos soviéticos. E aí, pessoal, qual foi o resultado disso aí? Alemanha derrotada. Só que, o que acontece? A Alemanha
a Rússia, na verdade, mesmo antes da Segunda Guerra Mundial, ela já vinha com vontade, né, de anexar novos territórios ali na Europa. E aí, o que aconteceu? Ela tinha uma política econômica, uma ideologia, né, política diferente dos Estados Unidos, que foi o segundo país que saiu melhor desse conflito, né? E aí a gente vai dar origem à Guerra Fria, que a gente vai ter os dois países, Estados Unidos representando o bloco capitalista e União Soviética representando o bloco socialista. E aí a gente vai ter um mundo que é chamado mundo bipolar, né? Tá dizendo o mundo dividido em duas partes. E aí, pessoal, vamos ter aí o conflito, onde a gente vai ter a corrida armamentista, né? Um país, por isso que o nome é Guerra Fria, porque não teve um conflito direto, mas as ameaças, a corrida armamentista espacial estava ali a todo momento, entendeu? Então os países começaram a se armar, começaram a investir muito na produção de novos armamentos, entendeu? E o mundo ficou tenso, por quê? Primeiro os Estados Unidos chegaram com a invenção da bomba atômica, né? Já soltaram até lá no Japão. E ela pensava que até o momento ela era a top das galáxias no mundo, né? Eu sou agora uma potência nuclear, ninguém supostamente, né, não tem minha arma, e eu mando num pedaço. Só que tempos depois a União Soviética veio e mostrou também que conseguiu produzir uma bomba nuclear. Aí o negócio ficou tenso. Por quê? Porque essa competição acirrada dos dois países, a população mundial, né, como um todo, começaram a ficar preocupada com medo de ocorrer um conflito mundial. E como é que ia ser esse conflito? A gente tendo duas potências atômicas, e acabar que o mundo ia se acabar. Se acontecesse um confronto direto, a sociedade como eles conheciam não seria mais viável, né? Se não chegasse a ser completamente extinta, pelo potencial que tinham de armas nucleares. Então a gente começou a ter um jogo ali, todo um jogo político. Como esse jogo político, professor? Se você for imaginar, pessoal, é como se fosse a gente ter a sala de aula, né, de vocês. Aí na sala de aula sempre tem aquele aluno ou aquela aluna que quer se destacar mais, que quer aparecer mais. Ou seja, nas questões das notas, ou geralmente tem aqueles, por exemplo, a gente pode falar de um influenciador social, digamos, da sala, que quer ser o mais bonito, o mais participativo, o melhor no esporte e tal, e que de certa forma se acha, né, dentro da sala de aula. E aí imagine a geopolítica como se fosse um país, a sua sala de aula fosse um país, esse garoto, essa garota que se acha dentro da sala de aula, fosse uma potência militar e econômica. E aí um belo dia você começa a ficar de saco cheio de ver aquela aluno, seu colega lá que se acha, e você também começa a fazer algumas atitudes para chamar a atenção ou se sobrepor seja na parte de notas, seja na parte musical, alguma coisa que você tenha mais destaque que aquele país e você consiga ser também o centro das atenções na sala de aula. Assim é a geopolítica. Então, os Estados Unidos vinham querendo ser o bambambam, a União Soviética já vinha antes da Segunda Guerra Mundial, já tinha pretensões, né, de anexar, tanto que União das Repúblicas Socialistas, eram várias repúblicas, eram vários países dentro da República da União Soviética, né, a união de várias repúblicas. E aí o que acontece? A gente vai começar a ter jogadas no tabuleiro, né, da geopolítica internacional, começa a ter movimentações. Começa, pessoal, por exemplo, em 1947, a gente vai ter lá nos Estados Unidos a doutrina Truman, que leva esse nome do presidente. O que esse presidente fez? Por que chama doutrina Truman?
esse presidente, galera, para garantir apoio na porção mais ali oriental, mais leste da Europa, digamos assim, né? Por exemplo, tinha a Turquia e tinha a Grécia, que faz quase fronteira ali para lá do leste do planeta, né? Só vocês pegarem o mapa, vocês vão observar que a Turquia já tem ali a Arábia, já vai a Europa, Ásia Oriental e assim sucessivamente. Eurásia que chama, né, ali aquela parte. Então, para garantir, os Estados Unidos garantem um apoio de um país, garante a ocidentalização, países do Ocidente, aliados do Ocidente, ficassem ali para dar apoio para eles, né? Porque quanto mais amigos que você tem num jogo desse, mais aliados, melhor, né?